Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta videoaula. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami, e nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos do nono ano do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, localizado aqui em Macaé. Então, se você é um aluno do nono ano, o meu conselho é que você pause esse vídeo agora, faça a sua lista de exercícios de revisão para o teste e depois retome o vídeo e acompanhe a videoresolução para perceber aquilo que você acertou, aquilo que você errou, aquilo que você está com mais dificuldade, que você está com menos dificuldade e se prepare para o teste. Bom, mas se você não é um aluno do nono ano, mas quer também aprender através da videocorreção, eu aconselho que você vá aos comentários desse vídeo, curta antes e baixe o download do teste que fica disponível aí em PDF para você. Faça o teste e depois venha conferir se você conseguiu acertar ou não as questões. E nesta videoaula nós vamos estar falando dos seguintes assuntos: distribuição eletrônica e estrutura atômica básica. Vamos também estar falando sobre tabela periódica. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá à nossa primeira questão. The first question está aparecendo aí na sua tela. E ela diz o seguinte: então, aí, revisão para o teste. Nós vamos ter anexo à tabela periódica no final do teste, certo, alunos? Então, fiquem tranquilos. A luz emitida nos luminosos à base de neônio são originadas em tubos de baixa pressão com descarga elétrica de alta voltagem. Os chineses, desde o século X, utilizam efeitos luminosos pela queima de fogos de artifício. Sais de potássio, por exemplo, emite coloração roxa. Com relação ao elemento químico neônio e o elemento químico potássio, dê as distribuições eletrônica energética desses átomos e, em seguida, a distribuição em camadas. Então, ele quer as distribuições eletrônicas, me perdoe aí, energéticas e também a distribuição em camadas. Bom, gente, para você dar a distribuição eletrônica energética, você tem que saber montar o nosso famoso diagrama de Linus Pauling, que mais uma vez eu vou estar montando aqui. Bom, para você montar o diagrama, é necessário você ter dois pré-requisitos. Você precisa saber a quantidade de elétrons que cada camada eletrônica tem e que o átomo possui sete camadas: K, L, M, N, O, P, Q. Então, O, P, Q. Depois você tem que saber a quantidade de elétrons que cada uma dessas camadas comporta no máximo. AK, 8 elétrons. AE, sorry, AK, 2 elétrons. Al, 8 elétrons. Am, 18 elétrons. An, 32 elétrons. AO, 32 elétrons. AP, 18 elétrons. E AQ comporta 8 elétrons. Agora, você também tem que saber os subníveis, exatamente. Existem quatro subníveis que são regiões dentro dessas camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Existe o subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons, o P, que comporta no máximo 6 elétrons, o D, que comporta no máximo 10 elétrons, e o F, que comporta 14 elétrons. E agora, você vai montar esse diagrama baseado nessa associação de quantidade de elétrons por camada e quantidade de elétrons em cada subnível. Na primeira camada, eu tenho o subnível 1s2. Então, aqui a gente vai botar 1s2. 1 quer dizer que é a primeira camada, e aqui eu tenho a utilização do subnível S, e aí o número de elétrons, 2. Olha que bonitinho. Agora a segunda camada tem 8. Então, por isso, eu vou ter subnível S e subnível P. Então, aqui eu vou ter 2S2 e 2P6. Na terceira camada, eu já vou ter subnível S, P e D.
porque aqui eu preciso de 18 elétrons. Então, eu vou precisar de um subnível S, um P e um D. Então, aqui vai ficar o seguinte. Aqui vai ficar 3s2, 3p6 e também 3d10. A quarta camada começa com 4 e eu vou precisar dos subníveis S, P, D e F, porque a soma dá o meu 32. E eu vou colocar os subníveis agora: 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Bom, a quinta camada ela é igual à quarta. Tem 32 elétrons também, então vou utilizar subnível S, P, D e F. Então aqui vai ficar tudo com 5, porque é a quinta camada, 5s2, 5p6, 5d10 e para finalizar 5f14. A sexta camada vão ter apenas subníveis SPD. Então, 6, 6, 6. E aí vamos colocar os subníveis aqui. 6s2, 6p6, 6d10. Para finalizar, nós temos a última camada eletrônica, que tem 8 elétrons, então eu vou precisar utilizar apenas subnível S e D, porque 2 mais 6, 8. 7, 7, e aqui 7s2 e 7p6. Logo após isso, eu vou pensar que eu tenho que distribuir esses elétrons em ordem crescente de energia. E para isso, eu vou traçar diagonais que vão estar cortando o subnível no meio, para que eu distribua os elétrons em ordem crescente de energia, como a questão falou. Então, aqui, ó, primeira diagonal, 1s2, segunda diagonal, 2s2, terceira diagonal, 2p6, 3s2, quarta diagonal, 3p6, 4s2, quinta diagonal, 3d10, 4p6, 5s2, sexta diagonal, 4d10, 5p6, 6s2, penúltima diagonal e para finalizar, a nossa última diagonal. Quando eu sigo essas diagonais na distribuição, eu distribuo os elétrons em ordem crescente de energia. Você não pode deixar de iniciar a sua prova e montar esse diagrama. Muitas das questões do seu teste, né? Eu falo prova, mas é do seu teste, já que os alunos vão estar fazendo um teste, tem a ver com esse diagrama, como nós vamos notar na revisão espelhada. Então vamos lá, ele quer a distribuição eletrônica de dois elementos. Como nós sabemos que todos os elementos na tabela periódica são nêutrons, o número atômico acaba também sendo o número de prótons e elétrons. O neônio aqui tem número atômico igual a 10. Então vou botar aqui o símbolo para ficar organizadinho, neônio, número atômico 10, e seguindo o diagrama que nós acabamos de fazer, o nosso maravilhoso diagrama de Pauling, nós vamos perceber que um S2, 2s2, 2p6, ó, perceba que eu estou seguindo as diagonais. Um S2 foi a primeira diagonal. Depois eu volto. 2s2. Agora eu vou para a próxima diagonal. 2p6. Até agora eu distribuí 10 elétrons. Perceba que a soma dos expoentes dá o meu total de elétrons. Ó, se o total é 10, eu tenho 2, mais 2, 4, mais 2, mais 6, 10, correto? Só que agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso também distribuir em camadas, que foi uma outra coisa que ele pediu. Então, aqui na primeira camada, K, eu tenho 2 elétrons, porque essa primeira aqui. Agora, a segunda camada, L,
vão ser todos os subníveis com 2, que são esses dois aqui. Então, 2 mais 6, L igual a 8. Vamos fazer a outra distribuição agora. Agora ele quer o potássio, que tem número atômico 19. Então, novamente, seguindo o diagrama, teremos um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Depois do meu 3S2 vai vir 3P6. Não vai para o 3D10, porque a tendência do aluno é distribuir tudo na horizontal, mas você tem que seguir as diagonais. Depois do 3S2, nós vamos por 3P6, depois o 4S, tá bom? Então, aqui, ó, 3P6, logo depois 4S. Só que eu não preciso de dois elétrons. O máximo que eu preciso ter no S é 2. Mas aqui a soma dá 2, 4, 10, 12, 18. 18 para 19, falta 1. 4S, 1. Então aqui eu tenho a camada K, que tem 2 elétrons, a camada L, que tem 8 elétrons, e a camada M, que tem 8 elétrons também, e a última camada, que é a N, que tem um elétron, correto? Então perceba aí que cada camada tem uma quantidade de elétrons. Camada K, 2. Camada L, 8. Eu somo esses expoentes, né? Camada M, ó, 8 também. E a última camada, que vai ser a camada N, 1. Porque lá no 4S1 só tem um. Se tivesse outro 4, eu somaria. Bom, agora nós já fizemos a primeira questão, vamos à nossa segunda questão. Diz o seguinte, a segunda questão. Uma das principais impurezas do petróleo e seus derivados é o enxofre, encontrado principalmente em frações pesadas. Na queima de um desses derivados ocorre a formação do gás sulfuroso, que, ao ser lançado na atmosfera, produz o que chamamos de chuva ácida. No segundo segmento do refino do petróleo, temos a produção de sabões e detergentes, tendo este último os seguintes elementos constituintes. Então, aí, constituintes do detergente, porque foi o último citado: carbono, hidrogênio, enxofre, oxigênio e sódio. De acordo com o texto apresentado, os símbolos dos elementos básicos que constituem um detergente são, respectivamente. Então, você vai vir aqui para a tabela periódica e vai tentar localizar esses elementos. Vamos começar pelo elemento carbono, que está aqui, ó. Em seguida, nós temos o elemento hidrogênio, que é o primeirinho aqui, ó. Então, aqui o símbolo do carbono C, o símbolo do hidrogênio H. Agora nós vamos para o enxofre. O enxofre está logo abaixo do oxigênio. Olha aqui, ó. S. Então, você vem aqui, vamos botar esse S aqui. Logo depois o oxigênio, que é o O. Para finalizar, nós temos o sódio, que é o Na. Olha aí. E aí, vamos lá ver a alternativa que tem esses símbolos, não é isso? Carbono, hidrogênio, O, Na. Carbono, hidrogênio, S-O-I-N-A. Letra D de dado. Moleza. Vamos agora para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: um átomo de um certo elemento químico é utilizado na fabricação de joias. Gente, de cara a gente já pode perceber que pode ser o quê? Ou ouro, né? Ou prata. Talvez ali um cobre, né? Dependendo da joia. Este átomo possui 61 nêutrons e final da distribuição eletrônica em 4d9. Seu número atômico e o seu número de massa são respectivamente, ou seja, na ordem mencionada.
Se o final da distribuição é em 4D9, nós temos que seguir o diagrama de Linus Pauling, de modo que eu chegue até o 4D9. Então, eu vou pegar esse maravilhoso diagrama que eu montei aqui, certo? E eu vou fazer o quê? E eu vou colocar ele aqui para baixo. Enviar ele. Vamos lá, para a gente fazer a próxima. Vamos ver se ele vai bonitinho. Ó, não é que ele foi? Então tá aqui o diagrama maravilhoso de Linus Pauling. Então vamos lá, senhoras e senhores, é até o 4D9, certo? Então deixa eu pegar aqui, jogar um pouquinho para cá e vamos começar. Se ele termina em 4D9, se eu somar os expoentes, eu acho o número atômico, que nós vimos que o número atômico dá essa quantidade de elétrons, né? Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Até o 4s2 nós já tínhamos visto lá em cima. Depois do 4S2 aqui, você perceba que na nossa ordem, depois desse, a cabeça diagonal veio para cima, ó. 3D10. Não é o que eu quero, o meu é 4D9. 3D10. Depois do 3D10, nós vamos para o 4P6. Depois nós vamos para o 5S2. Depois do 5S2, nós vamos finalizar com 4D10. Só que eu não preciso de 10, ele disse que é 9. Agora que eu sei que é 9, o que que eu vou fazer, senhoras e senhores? Eu vou fazer a soma, correto? Dos meus, a soma para saber o número atômico, né? Então vamos lá, a soma dos meus elétrons, dos expoentes, será a seguinte. 2 com mais 2 4 com mais 2 10 com mais 6 10 com mais 2 12 com mais 6 18 com mais 2 20 com mais 10 30 36 38 47. Então aqui, ó, o número atômico, que é a primeira coisa que ele pediu para eu determinar, é 47. Só por aí já dá para matar, porque o único que tem número atômico 47 é esse. Mas vamos supor que você não conseguiria. Então você vai fazer a representação desse átomo aí, que é o número atômico 47, é a prata. Como é que eu sei que é a prata? Se você for lá na tabela periódica e se você for perceber, os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico, sempre da esquerda para a direita. Então aqui, ó, 19, 20, 21. Só que como é 47, eu vou para a próxima linha, ó, 37, 38, 39, até chegar no meu 47. E quando eu chego no meu 47, eu percebo que é a prata, é o Ag. E se você for olhar na tabela periódica, a prata tem uma massa de 107,87, né? Só que a gente não vai considerar essa massa, nós vamos considerar aqui os dados para eu calcular a massa relativa ao problema, porque existem os isótopos, tem vários átomos de prata com várias massas diferentes, ali é uma média. Então aqui o número atômico fica embaixo, que é 47. Ele falou que o número de nêutrons aqui, ó, é igual a 61, então bota aqui 61. E para eu achar a massa, que é o que ele quer, que é o A, o que que eu vou fazer aqui para eu achar o meu A? A massa, nós sabemos que é a mesma coisa que a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Então, a massa vai ser igual a 47 mais 61. Logo, a minha massa vai ser igual a 108. Olha aí.
confirmando a letra C de casa. Tudo bem? Bom, vamos agora à nossa próxima questão, questão de número 4, que diz o seguinte: dadas as espécies químicas, identifique os casos de semelhança. Então, aqui nós temos alguns casos de semelhança. Se existem quatro, aqui eu só vão aparecer, se eu não me engano, dois. Aqui eu tenho esse átomo 1, que tem 48 de número atômico, e esse átomo 3, que também tem 48. Todo átomo que tem o mesmo número atômico são do mesmo elemento químico, porque o número atômico é o que identifica o átomo. O número atômico é o número de prótons. Então, se é igual ao número de prótons, quer dizer que eu tenho isótopos. Então, os átomos aí que são isótopos vão ser os átomos um e 3. Agora eu tenho outro par, que é o cobalto, que tem massa 60, e o cobre, que também tem massa 60. Perceba que os números atômicos já são diferentes. Então, esses átomos aí vão ser os isóbaros. Os óbaros, mesmo número de massa, 2 e 4. Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 5, que diz o seguinte, senhoras e senhores. Em Goiânia, houve um acidente de contaminação com césio, o maior acidente nuclear do Brasil e o primeiro fora de uma usina nuclear. Dê a configuração eletrônica do césio. Olha quantas coisas que ele pede. A configuração eletrônica do césio, identifique o subnível mais energético e também a nossa camada de valência. Então, nós temos que achar o símbolo do césio na tabela periódica. E o símbolo do césio é o CS, tá bom? Se você for olhar lá na tabela periódica, você não vai ter muita dificuldade para achar o símbolo do césio, tá? Aqui, ó. Césio, tem que buscar o nome de cada elemento, tá? Trabalho de formiguinha mesmo. E agora vamos fazer a distribuição eletrônica, sabendo que o número atômico dele, que também fica disponível na tabela periódica, é igual a 55. Olhem aí a tabela periódica, número atômico 55. Então, aqui, senhoras e senhores, é só pegar esse diagrama maravilhoso e cair dentro dele. Vamos lá? Então, deixa eu pegar aqui, criar um espaço, botar isso aqui para cá para cima. Então, nós vimos que o número atômico do césio é 55, o símbolo é CS, número atômico 55. Então, vamos lá, distribuindo 55 elétrons de acordo com o diagrama que está ali. Um S2, dois S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, são 55, 5S2, 4D10, 5P6. Se são 55, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui nós temos, por enquanto, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54. Para 55 falta um. E depois do 5P6 aqui, nós vamos receber que o próximo seria 6S2. Lembra de seguir as diagonais. 6S2, só que eu só preciso de um. 6S1. Agora, o subnível mais energético. O subnível mais energético, senhoras e senhores, sempre será o último subnível. Então, aqui, esse é o meu
subnível mais energético. E a camada de valência é o conjunto de subníveis que estão na camada mais externa. É o conjunto de subníveis que estão na camada mais externa. E aí, senhoras e senhores, o conjunto de subníveis mais externos ao núcleo é aqueles que possuem esse maior número aqui, ó. Tá vendo que tem um 6 aqui? Esse é o número que vai te guiar. Se tivesse outro com 6, seria esse a camada de valência. Então, aqui, a minha CV, camada de valência, também vai ser igual a 6S1. Há casos que é igual, há casos que não é, há casos só que uma parte é, tá bom? Vamos lá então para a nossa questão de número 6, que diz o seguinte: a questão a seguir refere-se a uma visita de Gabi e Tomás ao supermercado com o objetivo de cumprir uma tarefa escolar. Convidamos você a esclarecer as dúvidas de Gabi e Tomás sobre a química no supermercado. Tomás portava um gravador e Gabi uma planilha com as principais equações químicas e as fórmulas estruturais. O pacote apresentava alguns pregos enferrujados. Frente a esse fato, Gabi e Tomás elaboraram três afirmativas. O número de elétrons do átomo de ferro no estado fundamental, na quarta camada eletrônica, é de 14. Que é estado fundamental? Estado fundamental, senhoras e senhores, é o estado neutro. Então, vamos distribuir esses elétrons aqui, ó, no estado fundamental, neutro. Ele deu um dado aqui, ó, ele já deu o número atômico do ferro, a gente não precisa buscar lá na tabela periódica. Então, fazendo a distribuição, seguindo novamente as diagonais do diagrama, nós teremos o seguinte. Deixa eu copiar aqui nosso diagrama para cá. Olha, apareceu ele aqui. Apareceu ele ali, ó. Vamos lá, aqui, senhor, para baixo, senhor. Um pouco mais para baixo, o diagrama. Isso, fica quietinho aí um pouco. Demora um pouco, acontece. Vamos lá, gente. Seguindo o diagrama aqui, ó. Deixa eu botar bem aqui para vocês verem ele. Nós vamos ter 26, né? Então vamos lá. Seguindo o diagrama, teremos o seguinte: um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, depois do 3P6, 4S2 e depois 3D. 4S2 aqui dá 20, mas eu quero 26. O 3D vai até 10, mas eu só preciso de 6. Então ele fala que na quarta camada eu tenho 14 elétrons. A quarta camada, obviamente, é tudo que tem 4. E tudo que tem 4 aqui, ó, é apenas o 4S2. Então, aqui na minha quarta camada, eu só tenho dois elétrons. Logo, isso daqui é muito falso. A configuração eletrônica do cátion ferro mais 3 é essa. Bom, quando eu tenho um cátion aí, gente, a gente tem que pensar que vai ser essa mesma configuração aqui de cima, que eu vou repetir.
Só que eu tenho que retirar 3 elétrons. E eu não retiro de qualquer lugar. Esses 3 elétrons, eles são perdidos da camada de valência. Então, aqui, ó, eu preciso retirar da camada de valência. E aí, quem é a camada de valência? A camada de valência vai ser o 4s2, porque é a camada mais externa. E aí? Mais externa. É a minha CV, porque ela tem maior número, é 4s2, né? Por que que eu retiro dela? Eu retiro dela porque se a gente for olhar aqui esse átomo que tem 4 camadas, esses elétrons do subnível 4s2 estão mais distantes do núcleo, então eles estão menos atraídos, então eles saem mais facilmente. E aí, retirando esses 3 elétrons daqui, eu vou retirar daqui 2. Então, essa camada ela deixa de existir. E vou retirar mais um daqui, ó, do 6. E aí vai ficar 5. Então, não termina em 3d3. É como se eu retirasse todos os 3 do 3d6. Mas eu tenho que retirar primeiro da mais externa. E aí, depois, eu vou retirando do último subnível citado de uma mais interna. Então, isso aqui é muito falso. Que absurdo. O subnível 4s2 é a camada de valência do ferro do átomo neutro. Concordo, né? Ela é a camada de valência, essa daqui, ó. A gente já tinha visto essa distribuição. Ela é minha CV, ó. É a mais distante, mais externa, mais distante do núcleo. Tudo bem? Então, isso aqui é muito verdadeiro. O subnível mais energético do íon ferro mais 2 é 3d6. Então, aqui eu vou novamente copiar a distribuição do ferro neutro. Ó, agora é mais 2, né? Então, vamos lá. Um S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Esse é o subnível mais energético. Agora, quando eu tenho que retirar 2, eu vou continuar retirando 2 da camada de valência. A distribuição é tudo isso sem esse 4s2 e esse cara aqui, ó, continua sendo ainda o subnível mais energético. Perfect. Então, isso também é muito verdade, tá bom? Vamos então agora à nossa próxima questão, que é a questão de número 7, que diz o seguinte: o carbonato de cálcio é um suplemento indicado para complementar as necessidades de cálcio do organismo nos casos de deficiência de cálcio ou de tratamento e prevenção de osteoporose ou hipocalcemia, que é a diminuição do cálcio no sangue. Os elementos que o constituem na ordem indicada na fórmula são das famílias. Então, olha só, aqui nós temos a substância. E você tem que lembrar que as famílias A, elas apresentam nomes especiais. Então, aqui é o meu CaCO3. Se você for verificar, eu analiso a família como o topo da tabela periódica, coluna. E aí, se você for verificar aqui, ó, o nosso elemento cálcio, ele está na família 2A. E a família 2A é conhecida como família dos metais alcalino-terrosos, tá bom? Que este cara, ele já está na família 4A.
Os elementos da família 3A, 4A e 5A, o nome do primeiro elemento é que dá o nome da família. Então, aqui a gente tem o carbono como elemento da família 4A. Como o nome do primeiro elemento que dá o nome da família para os elementos da família 3A, 4A e 5A, essa daqui é a nossa querida família do carbono. E aqui nós temos o oxigênio, que é o elemento da família 6A. Um elemento da família 6A é conhecida como calcogênios. Então, ele é um calcogênio, né? A família dos calcogênios, mas ele é um calcogênio. Se você for verificar, oxigênio está aqui, ó, família 6A. Saiba o nome de todas as famílias, não só essas que apareceram na sua revisão. E aí, senhoras e senhores, seria o quê? Alcalino terrosos, família do carbono e calcogênios. Letra E de escola. Vamos então à nossa próxima questão, que é a questão de número 8, no pique, sem perder o pique. Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 8, que diz o seguinte: os sais minerais são nutrientes que têm a função plástica e reguladora do organismo. São encontrados na água, água mineral, e na maioria dos alimentos e participam de várias estruturas do corpo humano, em grande parte do esqueleto. São exemplos de sais minerais: sais de cálcio, fósforo, potássio, sódio e ferro. Dê a localização, grupo e período de cada elemento citado no texto acima. Então, olha só. Vamos lá. Ele fala de cálcio, fósforo, potássio, sódio e ferro. Cálcio está aqui, sódio está aqui, ferro está aqui, fósforo está aqui. E se eu não me engano, ele também fala de potássio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já encontrei cinco, né? Cálcio, fósforo, potássio, sódio e ferro. Cálcio, sódio, potássio, fósforo e ferro. E potássio está aqui. Aqui você tem que lembrar que é o primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. E aqui, ó, nós temos o grupo um, o grupo 2, o grupo 8 e aqui o grupo 15. Porque isso daqui, ó, o 5A é a família, não o grupo. Ele quer o grupo, ok? Então vamos lá, colocando aqui. Vou botar na ordem que aparece na citação do texto. Então, cálcio, vou botar o símbolo, tá? Ca, para minha resposta ficar bem organizadinha. Então, o cálcio está no grupo 2 e quarto período. O fósforo, que tem o símbolo P, ele está no grupo 15 e terceiro período. Potássio, que é o elemento que vive rindo, kkkk, ele está no grupo e quarto período, né? Dá uma olhadinha ali, ó. Aqui ele ali. Ó. Potássio aqui, ó, a linha. Linha é período, grupo é coluna. Não esqueçam disso, não vão errar.
Depois, nós temos o sódio, que está logo acima. Então, também é grupo um sódio. E terceiro período. E para finalizar, nós temos o ferro. O ferro é grupo 8 e quarto período. Perfect. Achei o dos cinco. Vamos então para a nossa próxima questão, questão de número 9. Os acumuladores, mais comumente chamados de bateria, cuja utilização sofreu um aumento considerável com o advento dos aparelhos eletroeletrônicos, geralmente contêm substâncias simples e ou compostas que envolvem, entre outros, os seguintes elementos químicos. Então ele cita aí e dá o símbolo, ó que maravilha: zinco, mercúrio, lítio, cádmio, prata e carbono. Acerca das propriedades periódicas desses elementos, marque a alternativa correta. Prata e cádmio pertencem a uma mesma família. Então vamos lá. Prata e cádmio pertencem a uma mesma família. Como eu já risquei bastante essa tabela periódica aqui, eu acho que eu estou pensando. Vamos ver se dá. Prata e cádmio. Tá aqui, ó. Prata e cádmio. As duas aqui, ó, estão no quinto período. Então não é a mesma família. Aqui, ó, seria o mesmo período. Cádmio e zinco são metais de transição. Então vamos lá, quem é cádmio é o Cd e o zinco é o Zn. Metais de transição são elementos da família B. Então, todos esses elementos aqui do meio da tabela periódica são chamados de elementos de transição, porque eles estão no meio, no trânsito da tabela periódica. Já os elementos da família A são chamados de representativos. Então, ele disse que cádmio e zinco são metais de transição. Tá muito verdade isso, eles são metais, correto? Porque existe uma divisão na tabela periódica, que a gente percebe aqui, ó, essa parte um pouco mais intensa. Deixa eu botar isso de azul clarinho aqui para destacar bem em relação a tabela, ó, tá vendo? E aí, aqui, ó, que sua tabela já vem com essa divisão, ó, que maravilha, podia não vir, mas o professorzinho é muito bom. O que que a gente tem, senhoras e senhores? Todos que estão à esquerda são o quê? Metais. Todos que estão à direita são ametais. E na última coluna aqui, senhoras e senhores, são os nossos famosos gases nobres, os peidos dos reis. Tudo bem? Então tá correto, são metais e são de transição. Então, corretíssima aqui a letra C de casa, tá bom? Mercúrio e zinco pertencem ao mesmo período? Não. Mercúrio está logo aqui abaixo, ó. Hg é o único metal que se encontra no estado líquido da tabela periódica. Então, aqui, ó, Mercúrio e zinco estão no mesmo grupo ou na mesma família. Então, aqui o que está errado é porque não é o mesmo período, é o mesmo grupo barra família.
Finalizar, os átomos de lítio e carbono são ametais representativos. São representativos? São, porque quando eu tenho elementos de transição, a gente acabou de ver que é o quê? Família B. Quando são representativos, quer dizer que eu vou ser da família A. Ele fala de lítio e carbono, se eu não me engano. O carbono está aqui, ele é da família A, correto. O lítio está aqui, também é da família A, são representativos, mas o lítio é metal e o carbono é o que, senhoras e senhores? A metal. Então, o erro dele é comparar os dois como se fossem o quê? Como se fossem ametais. E o lítio é metal. Esse é o errinho aqui, ó. Metal. Vamos agora para a questão de número 10 e acabando aí a nossa revisão. E a questão 10 diz o seguinte, senhoras e senhores: considere as quatro caixas abaixo que contêm diferentes materiais residuais de uma indústria. Qual é a caixa que contém apenas metais? Então, gente, eu vou aproveitar aqui e vou colocar mais uma tabela periódica, porque a gente já rabiscou bastante aquela, né? Então, aguardem só um momentinho que eu já vou colocar a nossa periodic table aqui. Wait a moment. Pronto. E ela vai aparecer. Ó, apareceu, viu? Então, vamos lá. Deixa eu botar isso aqui. Deixa eu diminuir ela um pouquinho. Vamos lá. Ele quer saber a caixa que só tem metais, correto, senhores? Então, se ele quer saber a caixa que só contém metais, o que que nós vamos ter que fazer, senhoras e senhores? Exatamente, nós temos que olhar aqui na tabela periódica quais que são só metais. Aqui nós temos zinco, metal, cobre, metal, mas aqui, ó, nós temos o silício. O silício da caixa Z é ametal, então ela está fora do BBB por causa do silício. Vamos para a nossa próxima caixa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos cromo, que é o CR, metal, correct. A gente tem níquel, que é o NI, metal, correct. Só que o arsênio aqui é ametal. Hum. Arsênio foi o que fez essa caixa não ser escolhida. Vamos para a próxima. Aqui a próxima caixa, que é Y, nós temos magnésio, como a gente está vendo aqui, ó. Então vamos lá. Magnésio é Mg. Depois do magnésio, nós temos o chumbo. Tá aqui, ó, também metal, Pb. Opa, mas nós temos o iodo, e o iodo é ametal. Olha aí aqui o iodo. Então, só pode ser a última caixa, né? Que só tem quatro caixas. A caixa Z. Vamos só confirmar: alumínio, ferro e cádmio. Então, aqui nós temos alumínio, Al, ferro, Fe, e cádmio, CD. Perfect. Então, a única caixa que contém apenas metais, vai ser aqui a minha caixa The Box Z.
Qual é o grupo e o período do ametal presente na caixa W? Então, a caixa W é essa primeira caixa. E aqui, ó, o ametal é o silício. Então, se ele quer o silício, ele quer o grupo e o período. Ó, primeiro, segundo, terceiro período que o silício está. E o grupo aqui, ó, é o grupo 14, porque a família é 4A. Então, aqui nós vamos botar grupo 14 e quarto período. Qual é o número de camadas eletrônicas que possui o halogênio presente na caixa Y? Na caixa Y, nós temos o iodo aqui, cara. E o iodo, ele é um halogênio, porque um halogênio é um elemento da família 7A. O elemento da família 7A tá aqui, ó. 7A, olha o meu maravilhoso iodo aqui, ó. Ó o iodo, 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 iodo. Muito bem. Qual o número de camadas dele, senhor? Então aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Se ele está no quinto período, ele tem cinco camadas, porque existe uma propriedade que o número do período é igual ao número de camadas. Então, não preciso mais fazer a distribuição, se ele perguntar o número de camadas, é só olhar o período que o elemento está na tabela periódica, que é igual a 5 camadas. Para finalizar, vamos agora para a letra D. Dos elementos contidos na caixa X, qual deles pertence à família do nitrogênio? Ou seja, o elemento da família do nitrogênio é o elemento que possui propriedades semelhantes ao nitrogênio. Se ele perguntar aí sobre propriedades semelhantes, mesma família. Família do nitrogênio, senhoras e senhores, é essa maravilhosa aqui, ó, família 5A, porque tem o nitrogênio aqui, ó, lindo. E o elemento pertencente à caixa X, que está na família do nitrogênio, é, olha aqui, ó, o meu arsênio. Olha aqui que maravilhoso ele aqui, ó, verdinho. Então, você poderia botar aqui arsênio, por extenso, ou só o símbolo dele, AS, eu já aceitaria. Bom, gente, essa foi a nossa videoaula de revisão. Se você gostou dessa videoaula, eu gostaria que você curtisse esse vídeo aí, compartilhasse, se inscrevesse no canal, deixasse um comentário do que você entendeu, o que você não entendeu, se tem alguma dúvida. Esse é o momento, porque até a data do teste, na quinta-feira, a gente pode se comunicar aqui. Eu adoro quando vocês deixam uma curtida, um comentário, eu sempre vejo todos e respondo. E agora eu vou me despedindo. Até a nossa próxima videoaula no canal Pedro Sami. Até a prova. Tchau, tchau.